Peço a todos que vão chegando, deixem seu like por gentileza, inscrevam-se no canal, é 0800, você não paga absolutamente nada, tá? É um trabalho independente que a gente faz aqui pela direita do nosso país, para o nosso país, então eu espero que você que está aí do outro lado me acompanhando, possa me ajudar aqui, pelo menos dando um like, compartilhando, se inscrevendo, tá? Isso será muito bom para o nosso canal e realmente reverberar, tá? Para outras pessoas que precisam receber essa notícia do qual você está tendo acesso neste momento, tá? É muito importante, então, a sua colaboração nesse sentido, tá bom? Então, já vou pedindo a todos que vão chegando, deixarem um like aí, para que a gente possa iniciar a nossa matéria no dia de hoje, olha. E aí eu tenho que falar com vocês a respeito disso, tá bom? É inevitável. Alguém já parou para pensar que os culpados podem ser os que hoje estão nos julgando, nos acusando de nós termos, né, tentado algum golpe? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já parou para fazer uma análise cronológica dos fatos, para tentar entender que os verdadeiros culpados são quem são, na verdade, quem está nos julgando como culpados? Vocês já pararam para pensar nisso? Tá? Então a gente vai refletir sobre isso hoje, tá? Sem acusações, nós vamos refletir sobre isso hoje, tá bom? Mas é uma reflexão profunda e eu vou trazer aqui para vocês algo que é surpreendente, tá? Eu faço questão, demorei horas fazendo essa matéria no dia de hoje, horas do meu tempo aqui, no sábado, parei, falei, eu vou fazer porque eu recebi essa missão, eu senti que tinha que passar isso, e eu vou passar hoje. Doa quem doer, tá? E custe o que custar, eu sei disso. Então, esta pode ser a minha última live, mas a primeira em que eu vou falar toda a verdade para vocês. Então prepare-se, tá? Controlem-se, porque as suas emoções, elas vão, tá? Agora elas vão começar a falar mais alto. Então eu preciso que todos vocês estejam atentos. Segure a emoção, porque a gente vai trazer aqui assuntos e vocês precisam estar comigo, tá? Acompanhando passo a passo dessa matéria. Passei horas fazendo essa matéria hoje para os senhores. Então espero que a gente possa hoje desenrolar aqui, né, algo que é muito importante para que a gente possa refletir como sociedade, tá? Principalmente como pessoas que estão aí sendo julgadas, tá? Estão sendo não só julgadas, mas estamos sendo também acusados de tentativa de golpe. Mas eu vou explicar aqui o porquê disso tudo e a gente vai entender, tá bom? Então, olha só, pessoal, vou passar já aqui, olha, já vamos entrar de voadora, como sempre eu falo, né? Vamos entrar aqui de voadora na nossa matéria no dia de hoje, que eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês já começarem, já entender onde eu quero chegar, tá? Vamos passar esse vídeo aqui para vocês já entenderem onde eu quero chegar. Vamos lá, que esse vídeo aqui saiu da Casa do Chapéu. Fui buscar ele, não sei como ele apareceu na minha mão, caiu na minha mão, mas está aqui para vocês. Veja a responsabilidade, inclusive, de pessoas que ficam a falar bobagem, isso, inclusive em campanha eleitoral. O peso que isso tem no imaginário das pessoas. O que significa fazer o diabo na eleição? Prestem atenção. E nós que temos a missão, presidente, de evitar abusos de poder político e de poder econômico. A despeito do discurso da Procuradoria, que deve deixar o processo correr. Não, tem que haver freios. Ou essa declaração de 26 de 10 de 2014 do ex-presidente Lula, na presença da candidata. Eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a sua reeleição, a reeleição de Dilma. Repito. E veja o impacto disso na cabeça dos eleitores. Olha, observem isso. Observem essa fala, tá? Hoje a gente vai fazer aqui o trabalho de advogado, tá? Trabalho sério. Eu passei horas fazendo essa matéria hoje e é muito importante que os senhores acompanhem. Olha só o que ele fala, tá? Olha só o que ele fala. Imagina o que passa na cabeça desses eleitores, ou seja, da população brasileira, tá? Então preste atenção. Cada vez mais nós temos que chamar as coisas pelo nome. Nós temos sido muito tolerantes com muitas pessoas. Nós temos aceito em nome de uma certa imunidade.
Mas veja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer eu sou capaz de fraudar uma eleição? É preciso ter muito cuidado. As pessoas têm que ter responsabilidade. E pessoas que ocupam cargos públicos ou que ocuparam cargos públicos têm que se comportar com alguma dignidade. Não pode fazer esse tipo de afirmação do que gera esse tipo de suspeita. Do que gera esse tipo de suspeita. Olhem bem, tá? Olhem bem o que isso está gerando já no consciente coletivo das pessoas. Gera esse imaginário. Portanto, imaginário coletivo. Nós estamos dando uma resposta exatamente para pacificar os espíritos, para evitar esse tipo de suspeita. Mas não é infundada, porque veja. Observaram? Observaram que ele fala sobre as falas do Lula, sobre o que isso iria gerar no imaginário coletivo das pessoas quando ele fala, né, que custe o que custar, né, como se eles fossem poder passar por cima de tudo e de todos, inclusive do processo democrático, para vencer as eleições. Então observem só, eu fui a fundo, eu vou trazer aqui, pessoal, então olha só, vamos só organizar aqui o nosso dia. Eu vou trazer aqui um compilado agora, tá? Sobre algumas questões relacionadas ao 8/1, tá? Por isso que eu coloquei essa fala inicial. Depois nós vamos para a matéria que fala sobre a CBF, ESPN e TCU, tá? Essa do TCU ninguém sabe. Eu estou trazendo. Ninguém sabe, ninguém comentou. Eu estou trazendo. Vocês serão os primeiros a saber, porque eu estou sabendo e eu trouxe. Eu ia trazer na live de quinta-feira, eu não pude trazer, porque realmente eu falei aquele dia, não vou poder hoje, tá? Não podia, realmente. Hoje eu posso. Está aí, e vamos lá que eu vou trazer para vocês aqui, olha, a matéria que hoje vocês vão ter acesso, tá bom? Olha só. Deixa eu colocar, primeiramente, aqui na tela de matérias, para que a gente possa acompanhar aqui, que eu quero que vocês acompanhem essas matérias aqui, conforme elas, na ordem que elas são feitas, tá bom? Então tá aqui. Vamos lá. Olha só. Edson Fachin anula condenações de Lula, né? Então vamos lá. Essa aqui é uma matéria que saiu na Agência Brasil, tá? Eu vou trazer aqui para vocês aqui agora. Prontinho. Olha, em 8 de março de 2021, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, do STF, anulou todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, relacionadas à Operação Lava Jato, com base no entendimento de que a 13ª Vara Federal de Curitiba, tá, não tinha competência para julgar os processos. Essa decisão foi confirmada no plenário do STF em dia 15 de abril de 2021 por 8-3. Embora a decisão tenha sido justificada legalmente, a reação foi extremamente polarizada. Por um lado, houve uma leitura de que o STF havia restabelecido os direitos políticos de Lula, permitindo que ele fosse novamente elegível, mas, por outro lado, a decisão gerou a sensação de que o Supremo estava atacando os esforços da Lava Jato, um movimento que afetou profundamente a confiança da população nas instituições judiciais. Comecem a observar como a população começou a ficar com o pé atrás, tá? E a gente vai chegar onde eu quero, tá bom? A gente vai chegar lá. A gente está fazendo uma reflexão aqui para quem está chegando agora sobre os verdadeiros culpados do 8/1, tá bom? Então essa reflexão ela é inédita aqui no canal também e aqui no YouTube. Estou trazendo ela para que a gente possa refletir, tá bom? Além disso, importantes réus da Lava Jato como Antônio Palocci, José Dirceu, Delcídio do Amaral e outros confessaram seu envolvimento no esquema de corrupção. Lembrando, pessoal, que esse texto todo aqui quem fez fui eu, tá bom? Texto nosso aqui do canal. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum, caso vocês procurem. Eu estou trazendo só as matérias da época para que vocês possam acompanhar perfeito como foram as sequências, tá bom? Aí vocês vão ver aqui na tela do lado, onde vocês estão me acompanhando. Além disso, né,
Então, importantes réus como Antônio Palocci, José Dirceu, Delcídio Amaral e outros confessaram seu envolvimento no esquema de corrupção e implicaram o ex-presidente. Essas confissões, aliadas às provas materiais de corrupção, implicaram o ex-presidente. Essas confissões, aliadas às provas materiais, não foram suficientes para evitar as anulações das sentenças, tá bom? O que aprofundou a sensação de que o STF estava ultrapassando seus limites ao reverter decisões já tomadas. Então vocês acompanham aqui ao lado, ó, que nós temos aqui a decisão de Edson Fachin, tá bom? Anulando todas as condenações. E aí, ó, vamos para a segunda. O indulto presidencial a Daniel Silveira e a revogação do STF. Vocês estão entendendo que essas questões foram questões que mexeram justamente no imaginário da população? Vamos lá que vocês vão entender onde eu quero chegar. Vocês me acompanhem, vamos de mão dada que a gente vai chegar no final. Vocês vão entender os verdadeiros culpados do 8/1. Ou vocês façam suas reflexões. Eu não vou poder afirmar, mas vocês passam, tá bom? Em 21 de abril de 2022, o presidente Jair Messias Bolsonaro concedeu indulto ao deputado Daniel Silveira, tá bom? Então, ele foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaçar e falar em tribuna. Ele falou em tribuna, tá? E o que acontece? O indulto foi baseado no artigo 84, incisos 12 da Constituição Federal, que concede o presidente da República, observem bem, o poder de conceder perdão, exceto em casos de crimes de responsabilidade. No entanto, o STF revogou o indulto. Olha só, o STF foi lá com a sua mão grande, tá bom? Fora das suas atribuições. Isso daí, ó, já mostra uma crise institucional sendo formada, tá? Para quem tentou evitar falar sobre isso, a gente está falando agora. Isso para mim já é uma crise institucional. Quando o poder ele se coloca, tá, acima do outro, então a gente já não tem mais uma harmonia institucional. Crise institucional formada. Alegando, né, o STF revogou alegando decisões de Bolsonaro que violavam o princípio da separação dos poderes. A corte interpretou que a concessão do indulto foi um abuso de poder do presidente. Vejam bem. Então foram lá e meteram a caneta. Essa revogação do indulto gerou uma crise institucional, pois a medida evidenciou o crescente protagonismo nas questões políticas do país, enfraquecendo ainda mais as relações do judiciário e do executivo, né? Beleza, tudo bem. Aí a gente tem aí agora uma multinha de 22 milhões, tá bom? Nessa ordem cronológica, uma multa de 2... Já tivemos aí o Bolsonaro sendo, né? Já foi aí atropelado. Foi atropelado pelo STF, tá? Ali é uma competência prerrogativa do presidente, artigo 84, já foi, né, atropelado pelo STF. Tivemos uma multa também porque o PL questionou as caixinhas mágicas. As caixinhas mágicas, vocês sabem do que eu estou falando. Não posso falar aqui, senão nosso vídeo cai na hora. Até hoje. Para vocês verem, tá? Para vocês verem. Em dezembro de 2022, o Tribunal Superior do Eleitor impôs uma multa de 22 milhões ao Partido Liberal, devido à divulgação de informações sem provas substanciais sobre legitimidade de urnas e tudo mais, né? Que ele estava ali alegando, né, que não tinha realmente segurança, tá? E perguntando, indagando, isso aí até aí é normal, você pode indagar, né? Ele não estava afirmando, estava indagando a respeito das seguranças, da inviolabilidade das caixinhas mágicas. E aí, beleza, recebeu uma multinha de 22 milhões. Sendo bem rápido aqui, para a gente poder seguir. Aí nós tivemos aqui, olha, para vocês acompanharem, ó, aqui o STF anulando, tá? Isso aqui é no próprio site do STF, anulando, Bolsonaro extinguiu os impostos do deputado Daniel Silveira. Tivemos também, pessoal, o TSE confirma a multa de 22,9 milhões ao PL, tá? Por litigância de má-fé, tá? Isso aqui é conforme a matéria, né? Porque na verdade ele fez uma indagação normal. Não poderia, num país democrático, você ser multado por indagar e você
não aceitar determinadas circunstâncias. É normal, a gente vive uma democracia. Você pode aceitar ou não e não achar que seja seguro. Mas tudo bem, vamos lá. E aí tivemos aqui, olha, TSE mantém a multa de 22,9 milhões. Olha lá, Gazeta do Povo. Estou trazendo as matérias da época, tá? Aqui, ó, foi dia 15/12/2022. Tivemos aqui também, pessoal, relatório das Forças Armadas. Não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Olhem bem isso aqui, olha. Recebemos em dezembro de 2022, tá aqui, ó, 10/11/2022. Vocês estão acompanhando aí? Olha só isso aqui. O relatório das Forças Armadas não excluía a possibilidade de fraude. Não afirmava, mas também não excluía. Beleza? Sabemos que, fato, tá? Não tiveram acesso a algumas questões das quais eram necessárias e fizeram lá, colocaram um parecer técnico. Isso aqui foi uma nota do governo federal. Beleza? Tivemos essa nota oficial. Tá aqui, ó. Nota oficial. Beleza? E aí, olha, tivemos essa nota do Ministério da Defesa sobre as caixinhas mágicas, né? A nota também destacou que, embora não fosse possível afirmar categoricamente que as urnas não poderiam ser violadas, tá? O fato de não ter acesso completo aos códigos gerava dúvidas e desconfiança. Aí, vamos voltar lá no vídeo do Gilmar falando, imagina todo esse processo que a gente vem vendo, tá? A gente vem observando o STF, todos eles, causando um desconforto social, tá? Um desconforto social de fato, tá bom? Olha só, chegamos então aqui, ó, que tivemos aqui inclusive o Girão nessa época, né? Afirmando que atualmente o que mais tem acontecido no país são interferências entre os poderes, principalmente, né, segundo ele, o STF contra o Executivo e Legislativo. Isso na época. O senador também citou uma declaração do ministro do STF, do Dias Toffoli, que teria dito que o Brasil possui na prática um regime semipresidencialista. Vocês lembram disso? Olha o que o Dias Toffoli falou, que o país possuía, tá, na prática um sistema semipresidencialista. Observem isso. Como a população recebeu isso? Né, mais uma vez o STF envolvido. E a população já ali, ó, sabe a água quando começa a ferver? Começa uma bolinha aqui, uma bolinha ali, outra bolinha aqui, daqui a pouco tá tudo, né, fervilhando então, é assim que foi, e é assim que aconteceu. Então ela foi borbilhando de cada lado, e aí a atuação excessiva do STF e a crise institucional. Chegamos aqui num momento aqui, ó, que foi decisivo. Uma série de decisões do STF, como a revogação do indulto de Daniel, tá? A multa milionária ao PL e outras intervenções nos processos políticos, que não eram jurídicos, geraram a percepção que a corte estava concentrando poder excessivo. Esse comportamento violou a separação dos poderes e afetou a harmonia entre os poderes executivos, legislativo e judiciário, garantidos pela Constituição Federal. O artigo 2º da Constituição prevê independência e harmonia entre os poderes, mas a ação do STF gerou um clima de tensão e desconfiança nas instituições. E gerou, de fato, as pessoas ficaram completamente desconfiadas e desamparadas neste país. Isso foi um fato, tá? Então vamos entender aqui, essa postura do STF fez com que muitas pessoas questionassem sua imparcialidade, até hoje questionam, sua capacidade de agir dentro dos limites constitucionais. A crescente judicialização da política e as intervenções em que as questões políticas, como concessão de indulto, a imposição de multas, aumentaram a polarização e a radicalização da sociedade. Então tivemos aí, né, chegamos ao ponto onde eclodiu o povo no clamor, que não sabia mais para quem pedir ajuda, né? Quando você está no ambiente, vocês viram o 9 de setembro, nos Estados Unidos, quando as Torres Gêmeas foram atingidas? Vocês lembram desse episódio? Claro, óbvio, né? Vocês lembram que
as pessoas, eu vou falar um negócio aqui que é pesado, mas vocês lembram que as pessoas pulavam do alto do prédio por conta do calor do fogo? Vocês lembram dessa situação? Tudo bem, então vamos lá. As pessoas, tá? No 8/1, antes disso, quando elas já estavam nos quartéis, elas já estavam nesse fogo. E esse fogo exigiam que elas tomassem uma atitude, como uma atitude que você toma por uma questão de reflexo, uma questão de necessidade. As pessoas estavam buscando ajuda de alguém. Não havia mais com quem que elas poderiam pedir ajuda, né? Aquela famosa história, quem poderá me defender? Ninguém. Havia, sim, somente as Forças Armadas como um poder que talvez fosse ali moderador para que pudesse ali, peraí gente, calma aí. As pessoas estavam realmente no seu limiar. Essa é a verdade. Com todos esses fatos que eu trouxe aos senhores. Ainda tem mais, eu não trouxe todos aqui, que senão a gente ia passar horas, ia passar um dia inteiro fazendo aqui uma matéria com vocês, onde o STF teve envolvimento, onde o STF passou por cima, onde o STF foi fazer lobby lá no Congresso, que teve, vocês sabem muito bem que teve, onde o STF, então, um órgão, uma instituição ali, poder que deveria ser apenas judiciário, ele passou a ser político. Ele começou a fazer política também, o que gerou da sociedade, obviamente, uma desconfiança enorme no processo eleitoral de 2022. E essa desconfiança gerou uma comoção social. As pessoas desesperadas, que não queriam, de fato, que uma pessoa que tinha sido condenada e tiveram, diversos réus confessos, inclusive provas com vídeos, falas, dinheiro, tudo sendo mostrado e devolvido ao Estado, né? Tivemos a devolução para o Estado desses valores em algumas partes, tá? As pessoas já se encontravam em um momento de limite. Estávamos no limite, tá? E quem gerou isso tudo? Qual foi o poder que sempre esteve ali no meio disso tudo que eu tenho apresentado aqui? Quem é que gerou isso tudo? Foram as pessoas? Foi a população? O mero trabalhador que acorda todo dia para receber seus míseros salários mínimos que não serve para nada nesse país praticamente hoje em dia? Tem que fazer mágica? Realmente foram as pessoas? Ou foram os poderosos que ali, né, ultrapassaram seus limites e saíram do seu quadrado? Então vamos observar bem aqui, olha. As pessoas, o STF foi muito visto por muitos como responsável por alimentar um ambiente de desconfiança nas instituições, criando uma narrativa de abuso de poder. Isso contribuiu para um clima de radicalização, onde setores da população, em especial os apoiadores, do Bolsonaro, sentiram-se deslegitimados e marginalizados. Foi isso sim que aconteceu, o que culminou em manifestações que, sem liderança e sem controle de ninguém, porque não havia, saíram do seu propósito original, né? Onde a gente sabe que chegaram lá, a coisa saiu do controle, mas não havia nada marcado. Vai lá, vai entrar, vai tomar. Não havia. Iam manifestar. Chegou lá, tomaram. Na verdade, a emoção tomou conta de algumas pessoas. Baderneiros tiveram sim, infiltrados também, sabemos. Câmeras sumiram, inclusive, né? Mas sabemos que as pessoas tiveram ali perda de controle, tá bom? Mas não foi golpe. Então, o papel do STF na crise institucional. As ações do STF que envolvem decisões excessivas e concentradoras de poder contribuíram diretamente para uma crise institucional no país, que culminou no dia 8, de 2023. O comportamento do STF de toda essa ordem cronológica para cá, que eu vim trazendo para os senhores, desrespeitou a harmonia entre os poderes, gerou um ambiente de desconfiança da população, alimentando a polarização política.
De fato, aumentou a polarização política. Decisões como a revogação do indulto de Daniel Silveira foi uma delas, a imposição de multas milionárias sobre um partido, né, que argumentou sobre as caixinhas mágicas. Tivemos aí também a liberação e todo o processo que foi desfeito, né, da Lava Jato. E eu vou trazer um vídeo para vocês aqui vocês vão ver o que o Gilmar Mendes falou no dia de hoje, tá? Sobre a Lava Jato, que ele faz uma comparação assim horrenda. Mas vamos lá, os políticos alimentaram a percepção que o STF estava interferindo excessivamente, os políticos falavam isso, nas questões políticas, o que resultou em um ambiente de radicalização e instabilidade, tornando os eventos do 8 de janeiro um reflexo das tensões acumuladas durante todo o período no país. Ou seja, isso foi reflexo de ações que hoje o Estado ele quer tirar o corpo fora, tá? Então a gente está aqui falando, pessoal, fazendo uma defesa à anistia humanitária. E essa defesa à anistia humanitária, eu faço ela com base em todo o comportamento que um poder agiu de forma exacerbada, de forma que feriu ali a sua competência, agindo inclusive de forma política, gerando uma crise institucional, gerando uma comoção social. Essa comoção social, ela chegou num ponto onde culminou nas pessoas indo à frente dos quartéis. E dali em diante a gente sabe o que aconteceu, que foi o dia 8/1. Mas a gente precisa entender como sociedade que os responsáveis por isso, tá, não são simplesmente os trabalhadores que ali se encontravam desesperados, querendo tomar ali, né, pedir ajuda a alguém para que pudessem ter um respaldo sobre tudo que vem acontecendo. Todas as questões que foram acumuladas. Foi um copinho de água que foi pingando, 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 até chegar ao ponto onde a gente chegou. Né? Transbordou o copo de água. E esse copo de água, quando transbordou, a culpa foi de quem? Né? Foi de quem? Foi da água. Olha só, a culpa foi da água e não de quem estava ali pingando. Quem estava pingando? O próprio STF estava pingando as gotas e a água era o povo. Só que o povo, ele foi, até que chegou o momento que o povo transbordou, tá? Esse foi o fato. E hoje, por uma questão política, mais uma vez as pessoas vêm sendo julgadas como golpistas, terroristas, e a gente sabe de tudo isso, né? Dessa velha história, essa velha narrativa, mas a gente está aqui para poder, né, trazer a verdade aos senhores, mesmo que isso nos custe, né? Então, assim, eu trago isso aqui hoje porque a gente precisa reforçar, tá, a anistia humanitária, e eu fazendo o meu papel como comunicador, tá, eu venho trazer os fatos, notícias, estão aqui todas, eu mostrei todas as notícias aos senhores, tá bom? Eu passo elas até uma... Deixa eu verificar aqui o que aconteceu. Eu trago aqui mostrando uma por uma. Acho que eu perdi aqui o sinal. Mostrando... Prontinho aqui, ó. Mostrando... Aqui, ó. Primeiro, diz aqui, olha... O próprio ministro, né, do governo Lula, ministro também revelou que não havia ninguém armado, diz Múcio, tá? No 8 de janeiro. Diz ele em entrevista, olha, declarou que não havia chefe nem ninguém armado durante os atos contra os três poderes no 8 de janeiro. Não havia um chefe, não havia ninguém armado, tá bom? Tivemos, ó, casos aqui, ó, na Gazeta do Povo, ministros do STF envolvidos com grupos políticos se multiplicam, tá? Cada vez mais. Isso aqui é uma matéria que fala sobre também todo o processo, onde os ministros estão se misturando com políticos, que coisa que não deveria acontecer. No Estadão, deixa eu atualizar aqui só para vocês verem essa matéria aqui, que ela sai logo, porque não é... maioria dos ministros do STF esconde agendas de eventos e audiências com políticos e advogados. Do Estadão. Essa matéria aqui ela é antiga, gente. Olha só, falando que os ministros do STF já faziam, tá? Já se encontravam com políticos e advogados de forma, né, escondida. Temos aqui do UOL, acerta implicação sobre críticas à participação de ministros do STF em eventos, tá? Aqui, olha,
Eles, inclusive, participaram de um evento na Itália, onde eles foram, um evento da JBS, financiado pela JBS, pagou passagem para os ministros e tudo mais. Olha só, e a JBS, nós sabemos quem é a JBS, né? Então, bem, Folha de São Paulo, ministros do Supremo fazem lobby em disputa por cadeira no CNJ. E sobre tudo isso e sobre tudo que eu vim trazendo desde o início, né, do nosso programa, são ações em que estes ministros vêm causando uma comoção social, vêm trazendo a insegurança na população, o medo. Ou seja, o que se esperar de uma população que está sendo cada vez mais acuada, uma população que está cada vez sendo cerceada dos seus direitos, uma população que está cada vez mais observando um poder sobressalente ao outro, agindo de forma desproporcional às atribuições e suas competências. O que se esperar de uma instituição? Nós estamos em uma crise institucional já sendo vivenciada no nosso país. Eu lhe comunico, prazer, crise institucional está aí. Estamos vendo ela já há algum tempo, porém, eu não vejo por que o Senado, por que o Congresso e alguns destes já não alertam a população. Gente, a gente já está vivendo assim a crise institucional. O Hugo Mota fala, não, vai ter crise. Não vai ter, já está tendo. Ela começou lá atrás, como eu trouxe no início dessa matéria. Ela começou lá atrás. Ela já veio desde quando tivemos aí prerrogativas sendo atropeladas pelo judiciário, prerrogativas do executivo sendo atropeladas pelo judiciário, e dali em diante a coisa não parou. O que culminou de fato no 8/1. Ou eu estou enganado, a população é maluca? Porque não sou eu doido, a população que é doida, né? Então, olha só, pessoal, tá na hora da gente começar também a mostrar quem são os culpados, porque se a gente só ficar buscando anistia, talvez isso não vai para frente não. Mas na hora que eles verem que a coisa vai apertar pro lado deles, que a gente apontar e falar assim, ó, por isso, vocês são culpados porque a população se comoveu socialmente, porra, peraí, vamos dar anistia para eles, porque senão a gente vai perder a nossa também. Vocês entenderam aonde eu quis chegar até agora, no nosso programa? A gente tem que mostrar quem são os culpados, porque só a gente é culpado. Porque só a população. Fala a gente porque a população, né, da direita é culpada. Sendo que eles são os responsáveis. Sendo que eles que tinham que dar o bom exemplo. Sendo que eles que não deviam ultrapassar as suas atribuições e os seus poderes. Eles causaram uma crise institucional no país e hoje estão nos acusando do que eles fizeram. Porra, é difícil de entender isso. Então a gente tem que ir pra cima também, mostrar os culpados, porque amanhã, não vamos, já estão falando que a gente é culpado aqui também, vamos ficar na boa, vamos dar anistia pra esse pessoal logo e acabar com esse assunto. Vamos morrer o assunto. Porque é o jogo, cara, não tem pra onde correr, não vamos ser hipócritas, é o jogo. A gente consegue provar sim, ué. Eu provei aqui, eu mostrei quantas reportagens saíram nas mídias, nos veículos de comunicação. Não sou eu, Victor, falando. São os veículos de comunicação. Eu trouxe todas as reportagens falando sobre cada assunto, sobre cada ponto que foi levando. A população era o copo d'água, era a água dentro do copo. O STF era a gota, né? Jogando, caindo ali na população. E essa população, ela foi até que ela transbordou. 8/1 é o transbordo da sociedade em relação ao que a população queria, né? Ali como seu anseio e seus medos, suas necessidades serem atendidas. E a gente sabe muito bem o que aconteceu.